Olá, aqui é o Otávio Dalvi e hoje nós vamos para mais uma aula do curso básico do QGIS. O objetivo dessa aula de hoje é falar um pouco sobre rótulos com vocês. Rótulos são um componente importante no geoprocessamento porque eles ilustram de forma textual as características de cada feição. Então, alguma informação que você quer passar, uma identificação de um município, por exemplo, ou um atributo daquele município, uma população, uma área daquele município que você quer demonstrar textualmente sobre a feição. Então, rótulos são esses textos que nós estamos vendo aqui sobre os municípios. Qual o objetivo da aula de hoje? É simplesmente ensinar de forma bem básica como colocar esses rótulos. Não tenho intenção de fazer nada muito aprofundado, até porque é um assunto que tem muita demanda, muitas pessoas já perguntaram, porém o foco aqui é ensinar o básico, para quem precisa começar, precisa produzir um mapa e precisa colocar esses rótulos nos seus mapas. É uma introdução também de um assunto que eu vou tratar no próximo vídeo sobre produção de mapas, sobre composição de mapas, como utilizar o compositor de impressão no QGIS. Então vamos lá. Primeira coisa, para você ter rótulo, você precisa ter informação. Algumas informações são intrínsecas dos arquivos vetoriais, de dados vetoriais, que são as informações de área, tudo que é informação referente a essa feição, você tem aqui, por exemplo, área, perímetro, tudo isso você tem. E tem as informações do atributo que são adicionadas por alguém. Então tem o nome do município, tem o código do BGE, a região, aqui ainda tem a área, entendeu? Qual o município, qual o escritório regional aqui, por exemplo, nesse caso, qual a estrutura, qual o escritório local, que esses dados aqui são do IDAF, são os limites municipais do Espírito Santo, disponíveis pelo IDAF. Eu vou deixar o link para download desses dados na descrição do vídeo. Então, tudo isso que está aqui eu posso colocar no rótulo. Individualmente, posso colocar todas as informações simultaneamente. Só que o objetivo do rótulo é uma informação que fique legível e que não atrapalhe você interpretar as informações gráficas que tem por baixo desse texto. Então, vamos lá. Primeiro passo para adicionar os rótulos, a gente vem aqui, botão direito sobre a camada que você deseja rotular, em propriedades. Chegando em propriedades, você vai na aba rótulos, que é identificada por essa etiqueta com a letra ABC, com as letras ABC. E aqui nós já temos a primeira opção. Aqui a gente vai escolher se a gente não vai rotular essa camada, se a gente vai deixar rótulo simples, que é o que está configurado no momento, se a gente vai elaborar uma regra para colocar esses rótulos, ou se a gente vai deixar ele bloqueado, ou seja, sem rótulo nesse caso. A opção mais conveniente é a Single Labels, que seria uma tabela, seria uma coluna da tabela ou várias colunas da tabela. Nesse caso, eu vou utilizar apenas uma das colunas. Nesse Ezinho aqui de expressão, a gente pode concatenar várias informações, vários campos, mas isso é um assunto mais aprofundado. Não vou abordar isso no momento, só saiba que tem essa opção de você colocar várias informações, inclusive cálculos aqui no atributo. Então vamos deixar apenas o nome. Aqui a gente poderia escolher qualquer outra informação também, mas o mais relevante aqui é o nome do município. Aqui é uma amostra de como o texto vai ficar. Aqui você pode escolher a escala também desse texto, para você ver como que ele vai ficar em outras circunstâncias. Ok. Bom, aqui nós vamos escolher a fonte desse texto. Então, eu recomendo você usar sempre a fonte Arial. Então, a gente vai aqui, vai escolher a fonte. Então, aí a gente escolhe o tamanho da fonte. A gente pode escolher o estilo também, enfim, o tamanho. Lembrando que o tamanho aqui é em relação ao mapa gerado e não em relação
a tela ou a feição. Então, se você escolher uma fonte 10 e você imprime esse mapa no formato A0, ela vai ter o mesmo tamanho que você imprimir essa fonte no formato A4. Porém, no formato A4, a proporção da fonte em relação às feições vai ser maior, porque a fonte vai cobrir uma área maior das feições. Já no formato A0, que é uma folha muito maior, essa fonte vai ocupar um espaço muito menor. Mas com o papel na mão e você olhando assim, pode medir com a régua, ela vai ter o mesmo tamanho. Então sempre escolher o tamanho da fonte com base em que tamanho de papel você vai imprimir e a que distância você vai visualizar esse texto. Se for um texto que você vai olhar na mão, por exemplo, um mapa rodoviário, vai ser uma fonte menor. Se for um mapa que vai ficar na parede e você vai olhar a distância, você vai escolher uma fonte maior. Então aqui é a opção onde você escolhe o tamanho da fonte. A cor da fonte, você pode escolher também qualquer cor. Recomendo evitar cor que dá muito confusão com as cores do fundo. Então o preto e o branco sempre são cores ótimas para a fonte. Aqui você pode escolher a opacidade, por exemplo, colocar essa fonte mais transparente ou a cor sólida. Aqui importante, tipo de caixa. Você pode converter todas as letras para maiúscula, todas para minúscula, ou só a primeira letra maiúscula de cada palavra, no caso. Ou da forma que vem escrito, nenhuma mudança. Que é o ideal nesse caso aqui. Mas aí cada um tem a sua opção. Espaçamento. Carta é o espaçamento entre caracteres. Então, se eu colocar aqui um espaçamento de 10, as letras vão ficar afastadas uma da outra. E a palavra é o espaçamento entre cada palavra. Vai aumentar esse espaçamento. Vou deixar aqui um 2, só para ficar mais bonitinho. E a palavra eu vou deixar 0. Então, vai ficar assim. Ok, modo de mesclagem não vem ao caso. Pronto. Aqui a gente terminou a questão do texto, das configurações de texto. Podem tentar fazer outras alterações, testar, sempre testem composição, para ver qual que é a melhor opção para o caso de vocês. Próximo item é a formatação. Aqui é um pouco mais detalhado, mas assim, a gente tem a opção de quebrar a linha em um determinado caractere. Por exemplo, se eu clicar aqui em digitar um espaço aqui dentro e aplicar, ele vai quebrar a linha no espaço. Então, sempre que ele encontrar um espaço, ele vai jogar a próxima palavra para a linha de baixo. Então, vou apagar. Posso colocar também por palavras, então eu posso assim, quebrar todas as rótulos que contenham mais de 10 caracteres. Então, tudo que tiver mais de 10 caracteres, ele vai quebrar. Posso reduzir isso, por exemplo, para 7, por exemplo. Ele vai quebrar todos os rótulos que tiverem. Se eu aumentar isso, por exemplo, para 16, aí ele já vai quebrar menos, por exemplo, rótulo. Pedro Canário, Conceição da Barra, ele quebrou. Pedro Canário não, porque tem menos de 16 caracteres. Voltando aqui, eu deixei isso zerado. Daqui é o tamanho da linha, daqui é o comprimento da linha, se é maior, máximo de comprimento ou mínimo de comprimento. Enfim, alinhamento, centro, esquerda, direita, não precisa falar muito sobre isso, né? Então é básico. Alinhamento central, à direita, tem que ter o quebra aqui para a gente demonstrar, ou centro. Vamos lá. Tá. Formatação ok, abaixo disso aqui também não vem ao caso nesse momento. Próximo item, buffer. Se você tem um texto preto e esse texto vai passar sobre algumas linhas pretas, não é o caso aqui em tela, mas pode ocorrer. Você quer desenhar um buffer no entorno do texto de uma cor diferente para evitar a confusão, ele vai dar um contraste. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um buffer de 3 milímetros na cor branca no entorno do texto. E você observar aqui, eu vou mudar esse para cinza para ficar mais visível, porque o meu fundo está branco. Cinza aqui qualquer, ok. Opacidade, ok. Então a gente tem um buffer ali, cinza, no entorno do texto. A gente pode reduzir aqui, por exemplo, ok. Então ele vai permitir que eu veja esse texto, mesmo se ele estiver sobrepondo uma linha preta. Porque ele vai dar um contraste com essa linha e vai permitir eu interpretar o texto de maneira correta. Então, basicamente é isso aqui o buffer.
O fundo é quase a mesma coisa, a diferença é que ao invés de um buffer em torno dos caracteres, ele gera um quadrado no entorno da feição inteira. Então novamente que eu vou mudar a cor, só para vocês verem como que eles ficam. Não recomendo muito, não fica muito agradável, ele atrapalha ver o que tem por baixo. Mas aqui você tem várias opções de mudar o formato desse buffer, se é um círculo, se é uma elipse, que você tem visualização, o tamanho horizontal, o tamanho vertical, 100 milímetros, ponto, pixels, polegar, tudo. Para tudo que tem tamanho, você tem a opção de escolher 100 milímetros, pontos, pixels, referente à escala, unidade do mapa ou polegada. Aí você vai testando cada opção. Essas opções aqui são coisas menos usuais, né? Vamos focar aqui só no fundo mesmo. Vou desabilitar ele aqui para não poluir nossa tela. Essa é a configuração do fundo. Sombra, basicamente a mesma coisa. A diferença é que você coloca uma sombra no entorno desse texto. A gente está mantendo aqui a mesma cor também, vou botar ela mais escura aqui. Então aqui observem que tem uma sombra. Você pode mudar inclusive o ângulo dessa sombra, dando um efeito 3D para o seu texto, como se ele tivesse alto. Isso aqui você afasta também a distância que ele está, como se ele tivesse mais alto ou mais baixo. Então isso dá um efeito 3D, como se o texto estivesse suspenso. E aí você tem também a opção de opacidade, de cor, de tamanho, de desfocagem. Então você vai testando essas configurações. Apesar de sombra, eu não achar muito prático para mapas. Só se for um mapa mais estético do que funcional. Vamos lá, vou desabilitar a sombra também. E vamos para o próximo item, que é posição. Na posição, a gente tem várias opções. Então, por exemplo, desvio do centroide e ao redor do centroide são as mais usadas para polígonos. Eu costumo usar para polígonos, quando eu quero representar o rótulo sobre a feição, ao redor do centroide, do polígono visível, e forçar o ponto no interior do polígono, porque ele me deixa o texto exatamente sobre o município. Essa distância aqui é a distância do centroide, então você pode aumentar essa distância ou diminuir. Eu não costumo alterar essa distância. Essa questão de dados definidos é referente a você mover o rótulo para fora da feição. Você quer, assim, eu quero colocar esse rótulo nesse ponto específico. É também um caso mais avançado, eu não vou entrar em detalhe, mas tem um link do vídeo do Narcélio de Sá na descrição desse vídeo, que você pode ver umas configurações mais avançadas lá, que ele já falou sobre isso. Bom, configuração de posição. Essa é a minha configuração recomendada. Quando você fala em linha, você vai ter a opção aqui de colocar na linha. Você coloca acima da linha, abaixo da linha ou na linha. Ou você deixa todas as três opções, o QGIS vai escolher. E aqui é a distância da linha que você quer que esse rótulo apareça. Então tudo isso aqui é questão de posicionamento. Também recomendo que você teste várias vezes o posicionamento desse rótulo, para ver qual que é a melhor opção. Prioridade. Essa prioridade aqui, ela é referente a se esse rótulo vai ter prioridade sobre outros rótulos de outras camadas. Então, por exemplo, se você tem um rótulo de um rio e de uma rodovia, e quando os dois se cruzarem, se você quer que o rótulo da rodovia se sobressaia, porque, por exemplo, é um mapa rodoviário, então você vai colocar o rótulo da rodovia com peso mais alto, a prioridade mais alta, e o rótulo do rio com prioridade mais baixa. Então, quando esses dois rótulos entrarem em colisão, o que vai se sobressair é o que tiver com a prioridade mais alta. Então, às vezes, em alguns trabalhos, como são muitas feições e muitos rótulos, é inevitável que eles se sobreponham. E para evitar atrapalhar a leitura, você utiliza essa escala de prioridade. Próximo item, renderização. Nesse caso, você pode escolher a escala que você quer ver o rótulo. Então, você define aqui, se eu quero que esse rótulo apareça numa escala entre 5.000 e 10.000. Por exemplo, quando você vai fazer vários mapas
com escala diferente, ele só vai aparecer dentro dessa escala aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui minha escala para... Deixa eu ter travado aqui, deixa eu botar aqui para 6.000. O rótulo vai aparecer. Quando eu aumento essa escala, ou seja, diminuo a escala, né, visualmente, ele some. Quando eu aproximo, em 6.000 ele aparece. Então essa é a opção que você tem para definir, só quero que o rótulo apareça em determinada escala. Isso serve quando, por exemplo, você vai fazer mapa de localização. Você vai ter um mapa do estado, indicando onde é o município, e um mapa do município mais próximo. Você quer que os nomes do município apareçam só no mapa onde o município está mais centralizado. E no mapa do estado inteiro você não quer que apareça o nome dos municípios. Essa é uma opção para você configurar a visibilidade dos rótulos. O próximo item é a visibilidade baseada no tamanho do pixel. É basicamente o da escala, só que em vez de você referenciar pela escala, você referencia pelo tamanho do pixel. Quando você trabalha com um mapa que você tem uma escala definida, eu recomendo você utilizar dependente da escala, porém sempre testando e visualizando qual a escala adequada para o seu caso. Esse índice dizer não vem um caso, mostrar todos os rótulos da camada, incluindo etiquetas em colisão, né? Colisão de etiquetas. Ou seja, se você marcar essa opção, todos os rótulos vão aparecer, mesmo que eles estejam assim, um sobrepondo o outro. Se você marcar isso, ele vai ocultar rótulos que estejam colidindo. Então, depende do caso, você pode precisar. Mas quando você tem essa situação, não dá para ler nada. Então, essa opção aqui é só um caso extremo que você vai utilizar. O ideal é que você utilize uma escala adequada, um tamanho adequado, tamanho de rótulo adequada, para que você não tenha colisões entre os rótulos da camada. E que ele também não sobreponha muito a borda da feição, não ultrapasse essas linhas. Opções da feição. Aqui ainda mostrar rótulos de cabeça para baixo. Às vezes quando você vai rotular uma estrada, um rio, ou quando você bota o rótulo no perímetro, se ele der a volta na feição, às vezes ele pode aparecer de cabeça para baixo. Então eu sempre marco para ele nunca aparecer de cabeça para baixo. Opções de feição. Rótulo sempre parte de feição multiparte. Só que quando tem mais de uma feição multiparte, é mais de uma feição na mesma feição, que são feições multipartes. Mais de uma parte na mesma feição. Se você quer o rótulo na parte e na feição, você tem que usar essa configuração. Limitar número de feições. Aqui, se você tem muitos municípios, eu vou limitar a 10 aqui. Eu só vou ter 10 rótulos aqui. Ele vai escolher quais os rótulos que ele vai exibir, de preferência que não estejam mais adequados à visualização. Então, só que o problema é que o QGIS que vai escolher quais rótulos. Então, eu não utilizo essa opção. Quando eu tiro, ele exibe todos os rótulos. Quando eu marco essa opção, ele vai mostrar todos, inclusive em colisão. Aqui também eu posso escolher para ele omitir rotular de feições muito pequenas. Ou seja, as feições que estiverem ocupando menos de, vamos botar aqui, 20 milímetros na tela ou no mapa impresso, não vão aparecer. Então aqui no caso são todas. Quando eu aproximo, as feições que vão passando de 2 centímetros, no caso, na tela, vão aparecendo. Quando eu afasto o zoom, quando essas feições ficam visualmente pequenas, elas somem e o QGIS não exibe o rótulo nelas. Ok. Então, vou apagar isso aqui. Desenhar apenas rótulos que ocupem completamente a feição. Nessa configuração, ele não desenha o rótulo se ele ultrapassa os limites da feição. Então, por exemplo, se eu afastar aqui, os rótulos, como eles estão muito grandes e estão ultrapassando os limites da feição, ele não aparece. Quando eu aproximo, que ele cabe dentro da feição a partir de agora, ele já começa a aparecer. Então essa configuração também ela é interessante para evitar que os rótulos não saiam de dentro da feição, não passem para a feição ao lado.
E aqui desencorajar rótulos de cobrir feição. Aqui você colocar um peso alto vai evitar que esses rótulos cubram a feição. Se eu botar um peso mais baixo, entendeu? Ele vai não ter tanto problema em cobrir essa parte da feição. Então, isso aqui eu costumo deixar um peso mais alto, porque eu não gosto que ele fique atrapalhando a visualização, não. E aqui também eu costumo marcar minimizar a colocação dos rótulos sobre os limites. Então, ele vai evitar colocar sobre as linhas, né? Ele vai evitar ao máximo colocar o rótulo sobre essas linhas. Ele vai tentar colocar o rótulo dentro da feição. Mas como está dizendo ali, evita, ele não impede. Então, alguns rótulos vão continuar sobrepondo as linhas. Isso é peso, essas configurações. Quando você está trabalhando com mais de uma camada, você tem que ir balanceando essas configurações para evitar que o rótulo atrapalhe a interpretação do mapa em si. Então, tudo isso você tem que ir testando para o seu caso. Por exemplo, se eu quero um mapa com os limites de todos os municípios, eu preciso identificar esses municípios, eu não posso permitir que algum mapa não apareça. Então, eu tenho que escolher uma escala adequada e um tamanho de fonte adequado e uma configuração desse rótulo adequado para que ele apareça e sem causar muito estrago, sem prejudicar a interpretação desse mapa. Por exemplo, aqui estou numa escala que o mapa está aparecendo muito bem, os rótulos estão aparecendo, não está atrapalhando tanto. Então aqui estou na escala, eu vou travar essa escala e vou afastar o zoom. Aqui escala, eu posso travar. Quando eu travo a escala e mexo no zoom, em vez de alterar a escala, eu altero o zoom da tela. Então é como se eu estivesse olhando esse mapa já impresso, aproximando e afastando dele. Então percebo que a fonte não muda mais em relação à feição, porque eu travei a escala. Então a fonte, o tamanho dela em relação à feição é relacionado à escala. A partir do momento que você travou a escala, eu vou usar essa escala. Então não tem por que mais o rótulo mudar, porque quando eu afasto aqui, eu estou mudando o zoom, 25, 75, 150% e por aí vai. Então isso é uma boa opção para você testar se o seu tamanho de rótulo está adequado para essa escala. Então eu vou colocar aqui uma escala de 75.000, não, 750.000 e vou colocar o zoom aqui 100%, né? Então, bom, eu quero essa escala, então eu vou travar nessa escala e vou visualizar o mapa, ver se realmente essa escala está adequada para esse tamanho de rótulo. Ok? Então, basicamente sobre rótulos era isso aí. Eu vou deixar o link do vídeo na célula de SA e o link para você baixar esses arquivos, para você testar aí. Mas se você quiser baixar o limite dos municípios do IBGE também, tem do Brasil inteiro, também é interessante. Mas a aulinha de hoje era simplesmente sobre como configurar e como colocar os rótulos nas feições. Basicamente era isso aí. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida, pode comentar que a gente vai tentar responder na medida do possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.